Indo para a nossa mensagem, nós começamos, então, há 2 sábados atrás, uma série de mensagens sobre oração. E essa série de mensagens se chama Ensina-nos a Orar. E lá no verso 11 de Mateus 6, ele começa um novo trecho dessa oração. O interessante é que até nessa sequência de pedidos que ele vai fazer, ele está fazendo um teste de rendição. Ele está fazendo um teste de sujeição a Deus. Ele fala, dá-nos. Mas ele vai falar, dá-nos hoje o pão de cada dia. Geralmente nós começamos com um pedido, mas ele começou antes engrandecendo a Deus. E o que eu quero falar aqui hoje, dessas 3 partes aqui, para você segurar e conseguir lembrar de cada uma delas, são 3 palavras, e as 3 começam com um P. Então vai ficar muito fácil de você lembrar. Então, o próximo trecho da oração de Jesus vai falar sobre provisão, perdão e proteção. Provisão, perdão e proteção. E a primeira coisa que ele vai falar é sobre a provisão. O pão de cada dia nos dá hoje, talvez pudesse vir de uma forma muito clara na cabeça desses judeus que estavam ouvindo a mensagem de Jesus, a provisão diária que Deus deu no deserto para cada um. E isso era um ensinamento. Deus estava querendo ensinar o povo de Israel a depender exclusivamente dele. Olha, a cada dia eu vou dar a provisão para aquele dia. E vocês vão ser ensinados a depender de mim. E vão ser ensinados ao seguinte, um dia, Deus fala isso para eles, um dia vocês terão tanto pão que as nações virão até você para pegar do seu pão. Mas eu quero ensinar vocês aqui hoje, para que quando isso aconteça, você não se deixe levar pelo pensamento de que você não depende mais de mim. Ele fala, olha, não me dê muita coisa, a ponto de eu ser tão abastado que eu esqueça de quem tu és e que vire as costas e fale assim, eu não preciso de Deus, eu tenho tudo. E é justamente isso que ele está falando, olha, não me dê demais que escape das minhas mãos e eu esqueça quem tu és. Quando Jesus está ensinando a orar e fala assim, olha, dá-me o alimento, mas me dá aquilo que eu necessito de fato. É porque você sabe, Deus, que se eu tiver muito, eu sou tentado a te esquecer e virar as costas. Mas também, Deus, se eu não tiver aquilo que eu preciso, eu também poderia fazer algo que te desonra. Então, eu quero a tua provisão diária. Eu quero que o Senhor olhe para mim e me dê aquilo que eu preciso, que necessito dia após dia. Porque dia após dia, eu preciso declarar a minha dependência de ti. E aí, então, ele entra na outra parte, que é a parte do perdão. Então, nós falamos sobre a provisão. E aí, ele começa a falar sobre o perdão. Em Mateus 6,12. Ele fala o seguinte, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E essa frase aqui, ela tem algo que nos captura, né? Porque ela fala assim, olha, me perdoa, na mesma intensidade, no mesmo grau, da mesma forma como eu perdoo aquele que me deve. Perdoa a minha dívida, Deus, porque quando alguma pessoa me deve, eu perdoo também. Agora, será que você consegue chegar nessa parte e falar dessa forma aqui? Deus, perdoa aqueles que têm dívida comigo, perdoa a minha dívida porque eu perdoo aqueles que têm dívida comigo. Só consegue chegar nessa parte e falar isso daqui, aquele que passou por todas as outras partes da oração, declarando a grandeza, sujeitando a vontade, pedindo a Deus a provisão, e é por isso que é uma forma diferente de orar, e Jesus está ensinando os seus discípulos, e mais uma vez eu falo aqui, para você que decidiu ser um seguidor de Jesus, isso não é uma opção. Ter esse pensamento aqui não é uma opção. Jesus não está dando uma opção para nós. Ele está falando, olha, perdoa a nossa dívida, da mesma forma que eu perdoo aqueles que me devem. O apóstolo Paulo, ele fala sobre isso de uma forma interessantíssima. Então Paulo, ele inverte aqui a lógica do perdão que geralmente nós estamos habituados. Eu não perdoo porque o outro merece, eu perdoo porque eu fui perdoado.
porque Deus me perdoou, porque Deus não levou em consideração a minha dívida que eu tinha para com Ele, como eu vou poder então considerar a dívida que as pessoas têm para comigo? Essa é a lógica do perdão na ótica de Jesus. Como é que eu posso esperar algo de Deus para comigo sem que eu esteja disposto a dar a mesma coisa para as pessoas que estão ao meu redor? Isso me transforma num quê? Num hipócrita. E lembra que a primeira coisa que Jesus, antes, quando os discípulos perguntaram como orar, a primeira coisa que ele fala é como não orar. E a primeira coisa que ele fala, quando você for orar, não sejam como os hipócritas. Acontece que muitas vezes nós estamos agindo como hipócritas, nós esperamos algo de Deus que nós não estamos dispostos a dar para outras pessoas, que nós estamos escondendo das outras pessoas, inclusive. Quando me concentro na obra que Deus ainda precisa realizar em mim, eu fico muito menos preocupado com a obra que Ele ainda precisa realizar no outro. Quando eu começo a pensar assim, olha, Deus, eu quero, eu preciso, mas eu ainda não cheguei nesse nível, eu ainda não consigo perdoar, eu tenho dificuldade. Você começa a ter um relacionamento com Jesus nesse nível de colocar a sua fraqueza diante dele, você começa a parar um pouco de pensar na ofensa do outro. E Jesus, de uma certa forma, fala sobre isso de uma forma muito direta, lá no Mateus 7, 5. Ele fala bem assim, ó, hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Quando você começa a pensar na trave que está no teu olho, e é interessante essa palavra, como ele fala, né, a viga, né? A viga era aquele pedaço, aquela tora de madeira que você usava para fechar uma porta. Está falando assim, ó, você está com uma trave dessa no seu olho e está querendo olhar para o cisco do olho do outro. O que Jesus está ensinando aqui é, olha, o perdão é o seguinte, se concentra naquilo que eu estou fazendo no seu coração. Se está difícil, fala comigo, busque a minha presença, se relaciona comigo, que ao corrigir a sua vida, você vai se importar menos com a vida do outro. E talvez entendendo melhor o que eu perdoei em você, você possa até olhar para o outro e falar assim, olha, não é questão de merecimento, eu fui perdoado. Eu tinha uma dívida e meu pai cancelou. Como eu não vou cancelar a dívida daqueles que me devem? Como eu não vou cancelar a ofensa? Como eu não vou perdoar? E aí ele segue para a última parte, que nós não falaremos sobre ela aqui hoje, que é a proteção. Porque tem toda uma questão que eu quero conversar com vocês sobre isso. Mas eu quero que vocês pensem nisso. Provisão e perdão. A oração do Pai Nosso é um grande exercício de sujeição da nossa vontade à vontade de Deus. E no fim das contas, se relacionar com o Pai, se relacionar com Jesus, é um grande exercício de sujeição da nossa vontade a dele. Seguir a Jesus é isso, é esse convite que ele faz para que a gente abra mão da nossa vontade, para se sujeitar à vontade dele, para que ao se sujeitar à vontade dele, a gente passe a experimentar uma vida extraordinária.